Produção de alumínio. A obtenção do alumínio é feita a partir do mineral bauxita. A bauxita é uma rocha de cor vermelha formada por óxido de alumínio. O processo se divide em 3 etapas: mineração, refinaria e redução. Mineração. A bauxita contém de 35 a 55% de óxido de alumínio. Este mineral é extraído da natureza e através dele se obtém a alumina, produto intermediário que leva à produção de alumínio. Refinaria. Nesta etapa, a alumina precisa passar por uma purificação. É então dissolvida em soda cáustica e logo após passa por uma filtração. A redução. Esta última etapa permite a obtenção de alumínio através da eletrólise. A passagem de corrente elétrica na célula eletrolítica promove a redução da alumina, decantando o alumínio metálico no fundo da célula e o oxigênio liberado reage com ánodo de carbono. O Brasil é muito rico em bauxita, possui a maior reserva no mundo. Bom, irei falar um pouco sobre o uso do alumínio. Devido à sua alta reatividade química, ou seja, a capacidade de reagir quimicamente com outros elementos, sendo vasto o número de compostos nos quais podem ser encontrados, o alumínio, quando finalmente pulverizado, é utilizado como combustível para alguns foguetes e na produção industrial de explosivos. De modo geral, as variedades de aplicações do alumínio estão relacionadas com suas características físico-químicas, como, por exemplo, a resistência à corrosão e a alta condutibilidade elétrica e térmica. Algumas aplicações desse metal são em alguns meios de transportes, como por exemplo em veículos terrestres e aéreos, no revestimento de embalagens, na construção civil, compondo a estrutura de portas, janelas, portões, etc., em recipientes para armazenamento de substâncias sob temperaturas extremamente baixas, e o alumínio é aplicado em tantas outras que seria impossível enumerar. Em 1886, o americano Charles Hall e o francês Paul Héroult desenvolveram um método para se produzir o alumínio a partir da alumina, chamado de processo de Hall-Héroult, ou processo de Hall. Esse método se dá por meio da eletrólise. Eles descobriram que a criolita consegue baixar o ponto de fusão da alumina a cerca de 1000 graus Celsius. Assim, o processo consiste em colocar a mistura fundida da alumina com a criolita num recipiente feito de ferro ou de aço, com elétrodos de carbono mergulhados na mistura. O recipiente age como um polo negativo, onde ocorre a redução dos cátions do alumínio. Esse alumínio formado permanece no estado líquido, porque o seu ponto de fusão é menor do que o da mistura criolita mais alumina, sendo igual a 660 graus Celsius. Visto que sua densidade é maior que a densidade da mistura, ele desce para o fundo do recipiente, onde é coletado por escoamento. Depois que o alumínio fundido é colocado em moldes nos quais se solidifica. Para se ter uma noção das reações químicas do alumínio, será exibido um vídeo onde mostra a reação de 2 latas de alumínio, uma colocada em ácido clorídrico e outra em uma solução aquosa de hidróxido de sódio concentrado. So what's being generated here is sodium aluminate, and what's being generated over there in the acid can, oh my word, I didn't expect it to be quite so, wow! So this is obviously a very vigorous, hot reaction. You've got a lot of fumes being given off, which is a good job why we did it in the fume cupboard. You can see all that smoke being drawn up into the extraction fan. I honestly thought the acid would have done more damage. Bom, vou falar um pouco sobre os aspectos socioeconômicos. Reciclagem. O alumínio é considerado um material 100% reciclável, pois não se degrada no processo de reciclagem. Se 1 kg de alumínio for reciclado, teoricamente 1 kg será recuperado. A reciclagem de um alumínio consome apenas 5% de energia necessária para a produção de 1 kg de alumínio. No ano de 2012, a indústria de alumínio no Brasil, desde a mineração até a reciclagem de alumínio, teve um faturamento de 38 bilhões, o que representou 3,9% do PIB industrial. Neste mesmo ano, o país totalizou 1,5 milhões de toneladas de alumínio produzidas. E a Associação Brasileira de Alumínio e a Associação Brasileira Europeia de Alumínio alegam que o alumínio não apresenta toxicidade para as pessoas saudáveis, que já o alumínio apresenta
baixa absorção intestinal. Entretanto, as pessoas que apresentam função renal enfraquecida ou insuficiência renal crônica e bebês prematuros acumulam o alumínio em seu organismo, principalmente no tecido ósseo. O alumínio é o terceiro elemento químico mais abundante na Terra, mas a sua obtenção causa grandes impactos ambientais, tais como a erosão do solo, tendo em vista a extração da bauxita. Ele também causa um grande gasto de energia elétrica nas fábricas que produzem o alumínio. Ele também emite um gás chamado CO2, que ele causa queimadas nas florestas. Ele também é o responsável pelo efeito da lama vermelha, que é o resíduo da extração da alumita. Esse resíduo contém elementos com pH muito alto, que ao entrar em contato com a pele pode causar queimaduras.